Chega mais, torcida palmeirense! O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro 2025 em duelo contra o Botafogo neste domingo no Allianz Parque e saiu de campo vaiado após o empate por 0-0 contra o atual campeão brasileiro. O Alviverde teve uma atuação ruim, bem abaixo da expectativa do torcedor. Viu o adversário se impor em vários momentos do jogo e contou com boas defesas do goleiro Everton para evitar o pior. O arqueiro palmeirense falou na zona mista sobre o momento conturbado da equipe após a perda do título estadual para o Corinthians na última quinta-feira e a má apresentação na estreia do Brasileirão. A imprensa destacou as falas do atleta e as declarações do técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva. Aproveito para deixar os créditos para o time da ESPN, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Time grande aqui ao meu lado, a Mari Pereira, o Fábio Luciano e também o Pedro Ivo Almeida, para a gente falar desse empate 0-0 entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões brasileiros. Vou começar com você que está mais pertinho aqui, Pedro. O Botafogo me parece bem treinado pelo Renato Paiva, aproveitou esse período. E o Palmeiras não é aquele Palmeiras dos melhores momentos, tanto que muito torcedor no Allianz Parque vaiou no final do jogo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite a você, Mari, Capita, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que é por aí. Se a gente pega para ver os dois principais, os dois aguardados duelos, né, dessa primeira rodada, o Flamengo e Inter ontem, o Botafogo e o Palmeiras hoje, acho que todo mundo em algum momento ali colocou esses quatro times na parte de cima da tabela na hora de fazer projeção. Eu olho para o Flamengo, eu vejo coisas interessantes a se destacar. Eu olho para o Inter, eu vejo muita coisa interessante a se destacar. Eu olho para o Botafogo, como você falou, para quem está no início de trabalho. É bom lembrar, o Botafogo, em tese, pelo planejamento que o Textor pontua, está estreando na temporada hoje. Ele abriu mão de tudo que passou para começar a temporada dele agora, porque ele fala que não tem como sustentar 11 meses de temporada. Então ele sustenta ali do final de março até o meio ali de dezembro, o meio para o final de dezembro. Então ele estreou hoje para um início de trabalho muito interessante, coisas a se destacar. Aí eu olho para o Palmeiras e eu não tenho tanta coisa para falar de positiva, não. Tem, inclusive, muita coisa para a gente pontuar aqui que não está funcionando. Eu vejo um time pouco mobilizado, eu vi um time com pouca vontade de dar uma volta por cima depois de perder o título para o meu rival no meio de semana. Parece que a coisa não acontece. Quem quer se iludir com aquela reta final de jogo, defesa do John, o Palmeiras chegando, no abafa de que poderia ter vencido, poderia ter perdido muitas vezes também se o Botafogo finalizasse melhor, tomasse uma decisãozinha melhor ali na hora de finalizar, principalmente no primeiro tempo, muito superior do ponto de vista tático, dentro do Allianz. Então, acho que eu olho com um pouquinho mais de preocupação do Palmeiras do que para os outros três citados. Então, tem pouco a olhar e falar, olha, isso aí funcionou, isso aí está no caminho certo para o time do Abel. O Everton faz grandes defesas, né, Mari? Mas o John também, especialmente no Flaco Lopes, né? No final do jogo, era a chance do Palmeiras conseguir uma vitória, sair com os 3 pontos. Mas se tivéssemos uma luta de boxe por pontos, o Botafogo seria vencedor, né? Exatamente. Tudo bem, amigos? Boa noite, fã de esportes. De fato, né? Se a gente fosse completar todas as 5 lutas, né? Os rounds de uma luta decisiva, com certeza o Botafogo levaria. Eu estou muito curiosa para ver a entrevista do Abel, porque na final contra o Corinthians, final de Campeonato Paulista, ele pontuou ali que o que faltou para o Palmeiras foi apenas fazer o gol, né? Ali diante do Corinthians para conseguir o título. E hoje não foi isso. Continuou repetindo alguns erros que a gente está vendo nas partidas anteriores e que preocupa tanto o torcedor palmeirense. Pega o seu gancho para a gente ir ao final do jogo, minuto final. Vamos lá. Teve esse lance aí, a sequência, 2 defesas do John, espetacular a sequência, né? Foi a grande chance. Aí, daqui a pouco a gente vai falar muito do Renato Paiva, da estreia do Botafogo, do bom futebol apresentado, se surpreende o torcedor. Essa volta do estilo de contra-ataque forte, né? E vamos falar do Vitor Roque também. Fiquei imaginando, se o Flaco faz esse gol, será que já começa a ameaçar a titularidade? Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos ouvir o final do jogo, o som no Allianz Parque. Põe pra gente ouvir, por favor. Atenção, torcedor. Invasão de campo é crime previsto em lei. Respeite a lei. Evite punições ao Palmeiras. Viu? E tem um campeão de longe, que é a torcida do Botafogo. Isso. Inclusive, os colegas em transmissão de rádio e TV, eles relatavam que, durante boa parte do jogo, você ouvia muito a torcida do Botafogo. Tecnicamente, ela seria abafada pela maioria palmeirense. Eu acho que isso é um retrato, porque o gol poderia ter saído no final do Palmeiras ali, uma vitória magra e tudo mais, mas o botafoguense olha para frente
e parece que hoje ele se reconectou com algo que ele vinha lá atrás e que deu títulos para ele. O palmeirense ele não sabe para onde ele olha para frente. Não seria um gol do Flaco que ia virar e falar, agora esse time tem jeito. Você não consegue olhar para o campo, você perguntou do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, para mim, ainda vai sofrer por conta de um time que não está encaixado. Não porque a fase dele é boa, a bola está chegando e ele não está colocando para dentro. Não há um encaixe. O palmeirense que está lá reclamando no estádio, ele olha para o campo e não tem uma projeção das mais positivas. Ele está preocupado com o que vem pela frente. E se a gente for colocar na sequência, já é o terceiro jogo sem marcar, né? Sem fazer gols. Perdeu no Allianz Parque do Corinthians por 1-0, empatou em 0-0, agora mais um 0-0. E aí passa um pouco por essa questão que vem um pouco da cobrança também em cima do Abel, né? Porque o Palmeiras tem jogadores de qualidade. Se você olhar para o Estevão do lado direito, né? Para o Facundo, que, enfim, é um jogador que foi contratado para, na minha opinião, não para ser titular absoluto, mas que hoje vem ocupando essa função por conta, por exemplo, de outros jogadores que estão no departamento médico, o Felipe Anderson que não consegue render, mas aí tem a contratação do Vitor Roque, que ela é pesada, tem o Rafael Veiga no meio campo, então são bons jogadores, produziram muito em tempos anteriores, só que hoje coletivamente o Palmeiras não funciona tão bem e esses jogadores também não conseguem aparecer da forma que o torcedor espera. Assim. Então, é lógico que é o início de trabalho, acho que o Abel vai falar isso na coletiva, né? Talvez fale sobre isso. Né? Primeiro jogo do Brasileiro, você já tem uma pressão grande do torcedor na arquibancada, mas assim, é algo para entender no dia a dia de trabalho, assim, que não é o Palmeiras que o torcedor dentro do campo, que o torcedor palmeirense está acostumado a ver. Vamos dar uma olhada, então, o Palmeiras recente. Põe na tela para a gente acompanhar. Ataque de milhões de chances perdidas. As manchetes criativas do Data ESPN. Um gol marcado, então, nos últimos 4 jogos. 60 finalizações, sendo 22 certas. Conversão de finalizações, 1,7%. É muito pouco, né? Grandes chances, 11, perdidas 10. Gols abaixo do esperado, menos 4,9. Então, nesses 4 jogos, só marcou aquele pênalti contra o São Paulo, aquele pênalti tão discutido do Arboleda em cima do Vitor Roque. Vamos ouvir o goleiro do Palmeiras, o Everton, depois desse empate com o Botafogo na região oeste de São Paulo. Vamos lá. Nos últimos dias e como que foi o trabalho de vocês para justamente fazer essa estreia no Campeonato Brasileiro com um resultado que vocês não gostariam, obviamente? É difícil, às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. Hoje o futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, no como poderia ter vencido aquele jogo, era uma final, era uma oportunidade de marcar história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival e tudo isso a gente sabe que pesa, a gente não mediu esforços para que o resultado fosse outro, é aquilo que a gente queria, mas futebol é isso. Infelizmente só vai ganhar um, acho que a gente fica, né, não vou dizer contente, mas era um objetivo, chegar na decisão tudo pode acontecer, a gente queria a vitória, não veio. Aí chega, né, a estreia, é normal que as coisas elas tendem a ser um pouco mais complicada por tudo que aconteceu durante a semana, mas que nem eu falei agora, o que a gente não pode aqui é achar que está tudo errado, não, a gente vem trabalhando, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar e vai melhorar, vai trabalhar incansavelmente, vai trabalhar no nosso limite para que a gente possa melhorar, apresentar, né, sempre o melhor futebol possível. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também, quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, é uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e consequentemente a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Everton, na reta final do jogo, a gente escutou o torcedor cantar que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. E isso, claro, a gente escuta e fala, bom, o torcedor está com essa impressão fora de campo. Queria que você trouxesse a sua impressão dentro de campo. O torcedor sentiu que faltou vontade, tenho certeza que não foi isso. O que você sentiu que faltou hoje para o Palmeiras conseguir apresentar um futebol melhor? Para mim, o que eu senti foi só, acho que faltou o gol. Se a gente, com a bola no finalzinho ali, se a gente põe para dentro, acho que a
a reação com certeza seria outra. A gente sabe que no futebol todo mundo, nós, o torcedor, só temos um objetivo que é vencer, e quando não vencemos nós ficamos chateados, o torcedor também. Nós temos que entender isso, nós temos que saber o lugar onde estamos, a camisa que vestimos, e ela nos exige sempre vitória, sempre ser uma equipe vencedora, e o torcedor, e a gente acostumou o torcedor nesses últimos anos a ser uma equipe vencedor, e o torcedor está buscando de novo que esse time seja vencedor, e a gente vai fazer o melhor, vai fazer o nosso limite, vai no nosso máximo todos os dias, quer trabalhar, quer se empenhar, quer buscar melhora, quer saber que é uma mudança, uma reformulação, são jogadores diferentes, saíram jogadores que já estava acostumado com o ambiente, conhecia todo o processo, então chegando outros jogadores que estão se ambientando, e isso não é desculpa, mas é um fato que a gente tem que levar em consideração, porque não se faz um time vencedor do dia para a noite, se faz um time vencedor com muito trabalho e às vezes com tempo. Infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, porque já são grandes campeonatos, são grandes adversários, e às vezes não dá muito tempo para se encaixar, às vezes um sente mais, outro sente menos, a gente tem que entender isso. O importante é que a gente esteja todo mundo unido, e eu falei para o presidente do vestiário que a gente às vezes tem que se forjar na dificuldade, porque um time vencedor se forja nesse momento difícil, é se fortalecer, é acreditar que a gente pode melhorar e vai melhorar, e seguir em frente. A gente não tem que abaixar a cabeça, é trabalhar muito, só com muito trabalho, com muita renúncia, porque esse foi sempre o nosso lema aqui durante todos esses anos. A gente tinha que fazer renúncia, sacrifício para poder alcançar o nosso objetivo, e vai ser assim mais uma vez, e talvez agora muito mais, porque todas as equipes investiram muito mais, se reforçaram muito mais, e o sarrafo está muito maior, então a gente também que vai ter que fazer algo a mais para poder alcançar nosso objetivo, que é sempre títulos. Vou aproveitar um pouquinho da carona dessa pergunta do Fragoso. O Abel na última coletiva falou que faltou gol, faltou marcar mais gols do que o adversário. Hoje você disse que falta o gol de novo. Eu queria te ouvir, para além dos aspectos de trabalhar, de montar uma equipe novamente, o que é que falta no aspecto ofensivo de algumas críticas que a gente vê sobre o time do Palmeiras? O Palmeiras cria mais pela direita do que pela esquerda, o Veiga não está exatamente no momento mais inspirado, claro que não passa por coisas individuais só. Com a tua experiência, o que você acha que no aspecto criativo o Palmeiras pode fazer mais para não ser tão dependente do Estevão daquele lado? Cara, a gente tem que entender as características dos nossos jogadores. A gente tem um Estevão que é um driblador e que chama a atenção pelos seus dribles, né? Ele é um cara que é diferenciado nisso, e a gente está feliz por ter ele na nossa equipe. Se tu tem um jogador que ele é acima da média no 1 para 1, você tem que dar a bola para ele desempenhar aquilo que ele sabe fazer, né? E às vezes as pessoas acham que a gente joga por lá. Não, a gente tem que entender a característica do nosso jogador. Ele talvez seja no Brasil o que melhor faz isso, e a gente tem ele do nosso lado. Então às vezes o jogo ele acaba chamando muito mais atenção, muito mais responsabilidade, mas a gente chega pelo lado esquerdo, a gente chega por cruzamento, a gente chega com chute. A função do treinador é sempre te levar até a última parte do campo, e a gente tem chegado lá. Depois decisões, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma, que às vezes tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, e isso faz parte do futebol. A gente queria todos os jogos acertar todas, queria todos os jogos fazer todos os gols, fazer todas as defesas, mas a gente sabe que não funciona assim. Do outro lado tem adversário também, mas eu acho que a gente tem chegado, a gente chegou até o final do jogo ali com uma grande oportunidade. Infelizmente hoje a bola não quis entrar, se talvez aquela bola tivesse entrado, a gente estaria aqui falando de outra forma do jogo, com outra leitura. Isso a gente já está acostumado e tem que saber e ter tranquilidade para analisar o jogo como ele é em todo, né? Não só lances esporádicos, e a gente sabe também, a gente não vai esconder, sabe que precisa melhorar, sabe que tem que melhorar, sabe que vai melhorar, mas isso é o tempo e o trabalho que vai trazer essa melhora para a gente. Tá aí o Everton falando do empate 0-0 e com o Botafogo. Aliás, já a gente vai com o Renato Paiva, estreante, que aparentemente aproveitou o seu período de treinamentos para mostrar um bom Botafogo em campo. Vários assuntos que a gente estava tratando aqui, o Everton abordou na entrevista que a gente acompanhou agora. Estevão, o tal do Estevão bom, muita bola nele, isso é evidente. A gente falava aqui também da marcação dobrada sobre ele. Mas me chamou a atenção, Capitas, e eu queria que você falasse, por tudo que você já viveu em campo, no Brasil e fora do Brasil, e ele fala do tempo de adaptação, porque é praticamente um novo time, com metade do elenco principal titular sendo novo, né? Faz sentido isso? Faz sentido. Quer dizer, o Palmeiras, talvez, com o tempo,
acabe jogando um futebol melhor? Porque realmente, a gente vai ver os números daqui a pouco, o Palmeiras ficou devendo nesse domingo. Não, faz sentido, Edu. Principalmente para dentro do dia a dia, né? O jogador como o Everton que está lá e convivendo com personalidades diferentes. E como ele fala isso, ele fala, pô, tem jogador que se adapta mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas a gente aqui de fora, a gente lembra muito daquele Palmeiras vencedor, né? Então, quando demora muito para as coisas se conectarem, o torcedor, né, gera uma expectativa e nós também. Porque são bons jogadores. O jogador que chega contratado pelos valores que chegam no Palmeiras e em outros times grandes também. Você espera que, entende que existe uma adaptação, só que essa adaptação tem que acontecer de uma forma mais rápida do que o normal e que o time comece a funcionar de uma forma positiva. E aí, quando demora um pouco mais de tempo para isso acontecer, a cobrança vem e o Everton sabe muito bem disso. Ele, né, a gente falou sobre, né, a entrevista dele, assim, um cara muito esclarecido, um cara que conhecedor do ambiente do dia a dia e também da pressão externa que vem. E vem do jogo, a vaia não surpreende, né? Não, para ele não, porque ele sabe o que o Palmeiras pode produzir, o que o torcedor está acostumado a ver, é lógico que incomoda. Né? Como ele fala, pô, a gente fica sem dormir, a gente também sente um resultado negativo. Ele mostra claramente um grupo abatido. É isso. Ele não esconde. E ele fala, principalmente, que a gente, né, falou sobre o confronto contra o Corinthians, né? Porque para o Palmeiras, assim como para o Corinthians, é importante uma conquista, é um enfrentamento contra o rival e a semana fica mais pesada. Aí você vem para o primeiro jogo do Brasileiro, enfrenta um adversário de qualidade e acaba, na opinião do torcedor, tropeçando, porque é um empate que para o torcedor do Palmeiras, se a vaia acontece, é porque eles entendem como se fosse um tropeço, uma má atuação. Então, assim, a gente entende o protesto do torcedor, mas também entende essa leitura do Everton, que logicamente é um conhecedor do dia a dia, sabe o que o Palmeiras pode produzir e o que vem produzindo nesses últimos jogos. Bom, já o Renato Paiva, a gente vai registrar o que diz o Renato Paiva sobre essa estreia no Botafogo. Mas é isso, né, Pedro? O palmeirense esperava uma resposta depois de perder o título para o maior rival. Eu acho que a partida desanima, mas a entrevista do Everton também preocupa. Porque ele inicia a declaração dele ali para o Vladimir, depois para outros colegas, falando que a gente sente muito, a gente dorme pouco, a gente fica pensando em tudo. Então, esse grupo ainda está digerindo a perda do título para o Corinthians. É um Palmeiras ainda tentando juntar os seus cacos. Talvez não seja do dia para a noite, ele fala em se forjar num momento difícil, aí é aquela equação, porque já tem primeira fase de Libertadores, já tem pressão da torcida, você não pode tropeçar no início de Brasileiro, deixar rivais descolarem muito, tem time muito forte por aí, Flamengo, Inter e próprio Botafogo. Então, o Palmeiras talvez precise acelerar essa coisa de se forjar na dificuldade e vai esperar esses nomes, esses reforços, essa sonhada estreia do Paulinho, quando lá na frente o Maurício vai poder voltar, porque está fazendo falta. E arranjar solução com o que tem ali no grupo agora, Abel. Os números do jogo, como o Botafogo teve mais chances de chegar na vitória. O Palmeiras teve mais posse de bola, 58%. Número de finalizações, 13-13, mais certas, mais o Botafogo, 5-3. Grande chance. Olha, esse número até me surpreende. 4-2. Contabilizam as 2, 3 ali do final do jogo, né? Aquelas 2 em 1, né? É. As defesas do John na sequência. E aí o Botafogo teve mais ações na área rival, 28 ações contra 22 do Palmeiras. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, é claro que a chance perdida ali pelo Flaco poderia ter mudado todo o cenário, a gente poderia estar falando aqui de outra coisa. Mas essa chance que ele teve foi, eu acho que, uma exceção nesses últimos 4 jogos. Foram poucas chances tão claras de gol assim do Palmeiras, e mesmo assim, quando você mexe no time hoje, você não faz mudanças assim no esquema, na escala, no esquema de jogo do Palmeiras. Você troca um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral. A gente pode esperar mudanças mais estruturais na equipe para tentar melhorar essa criatividade para a sequência da temporada, por exemplo, na estreia agora pela Libertadores? Obrigado. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer, tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão, é uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos, nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar, tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians
E contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso é uma deixando de história... trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo a sua opinião. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação, né, essas jogadas do time do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas do meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo? Talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tantos espaços? Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque no ataque posicional estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para a equipe falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu. Tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Piquerez, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente 1 mês. Vocês lembram-se do que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque, em ataque posicional, e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatámos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos,
e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol, a minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Abel, um tempo muito curto, né, de quinta-feira de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que teve ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram uma semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos a oportunidade de entrar na eliminatória e não conseguimos. E sabia que este jogo ia ser difícil por duas razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, que é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael, Fux. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, ninguém quer saber. Com alguns jogadores. Ninguém quer saber disso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer um? Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. Tá, As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é PlayStation. A gente mete lá a bola e, olha, joga para a direita, joga para a esquerda. E estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo. O meu adversário teve 15 dias ou uma semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados pro jogo. Muito bem, entraram, corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo, inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio-campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fux, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora. Inclusive eu disse isso aos jogadores na roda que nós fizemos no final. E às vezes é preciso um pouquinho isso, um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez, e muito bem, quando nós pressionávamos com a bola a entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente, e é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso adversário. E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-as a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de
de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Tá aí, então, Abel Ferreira ouviu o que ouvimos aqui, né? A torcida menor do Botafogo cantando somos campeões, e valorizando o que fez o torcedor adversário. O Pedro Ivo, ele fala, então, do cansaço. Boa entrevista também. Boa entrevista. Foi boa entrevista. Ele pareceu nervoso no começo, mas depois acalmou e falou bastante de futebol também. Aspectos interessantes. Falou do cansaço, realmente, de quinta-feira para cá. É pouco tempo para preparar a equipe, de olho especificamente no jogo contra o Botafogo. Mas falou também de confiança e criatividade que falta ao time do Palmeiras. Quer dizer, ele admite que isso está faltando ao Palmeiras. O diagnóstico está feito, o que a gente comentava aqui, né? É um Palmeiras que não parece ter soluções como já encontrou em outros momentos. É o trabalho dele. Ele não vai, talvez, ali puxar para se dizer que eu não estou conseguindo. Ele passa também por questões de jogadores, erros de jogadores. Ele até entra num debate ali com o repórter que pergunta sobre caminhos para a criação, que não são só bolas levantadas. E eu concordo um pouco com o Abel. Não é que o Palmeiras só levante bola, só que essa coisa que ele fala, inversão de jogada, ele fala que é o terceiro caminho. Não está acontecendo. Associação pela beirada, ela não está acontecendo. Criação pelo meio. E aí ele fala também do poderio criativo ali, né? Do lúdico, que não é exatamente algo trabalhado, que a bola no pé do jogador, ele arranja algum caminho que também não está acontecendo. Então, ele sabe os caminhos, ele sabe que não está acontecendo. Agora, você precisa buscar soluções. Você vai aprimorar isso com treino? Talvez você vai ter pouco tempo. Você vai ter pouco tempo. Ele fala, né? De quinta-feira para cá, é pouco tempo para treinar. Já tem agora semana de competição sul-americana para todo mundo, essa semana e a próxima. Se você não ganha numa estreia de Libertadores, você tropeça de novo numa segunda semana, numa segunda rodada de Campeonato Brasileiro, o barulho é maior, a tranquilidade para esse trabalho é menor. A entrevista do Everton mostra que é um grupo abalado. Então, a situação não é favorável para um diagnóstico que eu concordo com o Abel. O time não está sabendo criar. Não estamos tão criativos. Acho que foi até um jeito educado dele falar que o desempenho é bem complicado do ponto de vista de quando você tem a bola no pé. E aí entra naquilo que você falou da impressão, você, Amaro, que sempre se arranja uma solução ali. Essa solução não vem. E aí eu repito, não é de hoje. Essa solução, esse não tão criativo, já vem há algum tempo. E aí, Capitas? Edu, assim, eu vou chamar a observação com relação ao comentário a pergunta que foi feita sobre o Estevão, né? Porque o repórter fala que o Estevão, em muitos momentos, ele é muito acionado, só que ele segura um pouco mais a bola do que o normal e aí se existe uma questão de correção ali, de posicionamento. Assim, todos nós sabemos do potencial do Estevão, né? E o quanto é importante ter um jogador desse perfil bem trabalhado. Assim, também faz parte do trabalho do Abel e da aceitação do Estevão também. Porque, assim, se as coisas funcionam muito bem, por exemplo, para o Palmeiras, essa bola girada mais rápido e o Estevão tem um enfrentamento de mano a mano, é quase impossível marcá-lo. Então, isso falta um pouco... Uma defesa mal posicionada, isso, né? Uma defesa mal posicionada, porque é a bola um pouco mais acelerada, né? É você levar o jogo para um lado e tentar trazer essa jogada para o Estevão com mais velocidade. Isso acontece muito, por exemplo, no Real Madrid, né? O Real trabalha de um lado e quando pega o Vinícius do outro lado, pega quase enfrentamentos de mano a mano. O Palmeiras hoje não consegue criar muito isso, porque parece que é um jogo um pouco mais lento. Agora tem a outra observação. Eu fui na final Palmeiras e Corinthians e a gente no campo é até melhor para você observar isso, mas no jogo de hoje também, em muitos momentos, o Estevão ele domina a bola, ele tenta o primeiro enfrentamento e automaticamente 2 ou 3 jogadores tentam fazer ali uma marcação para que ele não crie. Então, quer dizer, isso é o princípio básico do futebol, né? Se você tem 3 jogadores marcando um, é porque tem alguém sobrando em outro setor. Então, acho que isso pode ser trabalhado com o Abel também, e quem sou eu para opinar sobre dia a dia. Mas é uma informação que seria importante para o Palmeiras. Trabalhar com essa jogada, essa virada em velocidade para tentar pegar o Estevão no mano a mano, isso está difícil de acontecer. E quando ele é muito bem marcado por 2, 3 jogadores, automaticamente tem alguém do Palmeiras de qualidade, que a gente já falou, Vitor Roque, o Veiga, um jogador de meio campo, sobrando ali para tentar um outro tipo de criação. Agora, isso é trabalho do Abel e ele falou muito bem, assim, ele fala sobre a leitura que ele tem de criação, ele fala o que está faltando para o Palmeiras, seja no fator criativo, na baixa de rendimento de alguns jogadores, e o torcedor do Palmeiras agora torce para que ele arrume soluções no dia a dia para que o Palmeiras volte a competir. Vai ter que refazer esse time do Palmeiras, encontrar soluções, ele sabe disso, né? Tá claro. E acho que quando ele tiver o Paulinho, pode ser que a coisa fique um pouco mais fácil. Mas, Mari, ele citou o Real Madrid, né? Divide muita atenção.
Hoje o Paulinho, todo mundo né? breca o Estevão ali, bota um na sobra porque a bola não está girando. Exato. O Paulinho se movimenta muito. Agora, E por a outro qualidade, lado... né? Se você pensa num time com Paulinho, Estevão e Vitor Roque, o Paulinho, com todo respeito ao Facundo, né? Não, você já está deixando o marcador em dúvida. Mas no Mundial não vai ter Estevão, né? Não vai ter então, Estevão. Vai ter que aproveitar o por Paulinho pouco vai ter que realmente encontrar um espaço ali. E o Abel vai ter que achar o Palmeiras sem o Estevão como grande opção. Falou de Real Madrid, citou ali 7 jogos, 0 gol do Mbappé. Vamos trazer para o Vitor Roque a discussão aqui, Mari? Boa. Porque a gente falou aqui antes, né? A bola não tem chegado redonda para ele, né? Ainda não causou um choque o Vitor Roque? 333 minutos, 6 finalizações, 2 certas, perdeu 2 grandes chances, criou uma chance, né? E 2 pênaltis sofridos, um deles convertido, o outro não, na decisão do Campeonato Paulista. E aí, que começo é esse do Vitor Roque? E tem solução? Eu acho que a análise em cima do começo do Vitor Roque, ela é prejudicada pelo momento da equipe. Não tem como, assim, não estaria na figura do Vitor Roque a solução do Palmeiras, né? Isso vai muito além de ter a referência do 9 lá, porque é o que o Pedro traz, as coisas para o Palmeiras, elas já estão com mais dificuldade de desenrolar desde a temporada passada. Então, assim, o Vitor Roque, ele tem muita qualidade mesmo. Eu acho que para ele essa mudança de ambiente, de clima, fez muito bem, vai fazer. Acho que é quase que certo que isso vai, né, funcionar para o Vitor Roque, pegando de tudo que ele passou na Espanha, de empréstimo, e no Betis também, perde lugar, enfim, vê outro brasileiro chegando como o Antony e já conseguindo ter uma resposta quase que imediata. Então, eu acho que a avaliação, ela fica muito condicionada ao momento do time, assim. 2 pênaltis sofridos, a gente vai discutir muito sobre o pênalti em cima do Arboleda, mas na figura do Vitor Roque, ele estava ali, ele fez o dele, ele vai para o enfrentamento, ele busca esse contato físico. Se o pênalti tivesse sido convertido pelo Veiga, é um pênalti sofrido numa final de campeonato. Então, assim, é um jogador que a tendência é um encaixe que vai funcionar muito para o Palmeiras. Ele sabe fazer gol, ele sabe atuar nesse contato físico, ele sabe buscar a referência do marcador, ele sabe sair da área, ele sabe arrastar essa marcação, ele sabe se associar com outros jogadores. Então, acho que é ajustando o time do Palmeiras que acho que a figura do Vitor Roque vai ser muito importante. De repente, com o Paulinho do lado, pode dar samba também. A gente vai entrar no mesmo debate do Estevão, né? Só que o Estevão talvez tenha um pouco mais de qualidade para ele sozinho, destravar um cenário que não se abre. O Vitor depende um pouco mais do funcionamento coletivo. Esse funcionamento coletivo não existe. Então, não é nem justo você personificar o mau momento do Palmeiras no Vitor Roque. É o que eu falei aqui no início. Não é que a bola está chegando e o Vitor Roque não está cumprindo o papel de colocar ela para dentro. Não está sendo efetivo. É bola que chega, é chance que aparece, falta confiança, não finaliza. Não é isso. Ele busca muito jogo. Só que ele busca muito jogo numa de tentar uma solução para o coletivo que não funciona. Quando a gente está falando de virar a bola, o Estevão é muito acionado, mas às vezes o segura. Está segurando porque não passou alguém? Está segurando porque não combinou? Está segurando porque o cenário que se apresentou para ele quando ele recebeu a bola não é o melhor, não é o mais favorável? Você tem que criar um cenário para o Estevão brilhar. Você tem que criar um cenário para o Vitor Roque resolver a parada. É isso que o Abel não está conseguindo fazer. Não adianta chegar e falar, a fase do Estevão não é boa. Será que o garoto é bom? Será que o garoto resolve? Não. Se você der a condição, a fase dele vai ser boa. O Vinícius Júnior no Real Madrid, quando você dá a condição, ele resolve. Você não dá a condição ao Vinícius na seleção, ele não resolve. Ele recebe metade das bolas que ele recebe no Real Madrid. Ele recebe em condição muito pior. Então, você precisa entender o funcionamento coletivo. Não tem mais essa do bola no pé do Messi que ele vai arranjar 30 dribles e fazer o gol. É muito raro ter um jogador assim. Ou bola no pé do Neymar que ele vai arrastar do campo de defesa ao campo do ataque para resolver. Não existe esse tipo de jogador aqui. Ou o Estevão pode vir a ser um dia, ainda não é esse jogador aqui. Então, sem essa tal criatividade que o Abel cita, o Palmeiras não vai andar. E aí, torcedor? A má fase do Palmeiras é momentânea? Com o retorno dos atletas contundidos e a sequência do trabalho, Abel Ferreira vai conseguir recuperar o bom futebol do Verdão? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!